Paz, amados, este é o programa Caminhando com Cristo. Eu sou o presbítero Carlos Máximo e eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que vem da parte de Deus, uma palavra que possa mudar a sua vida, uma palavra que possa fazer você ser liberto desta carga qual você tem carregado todos esses anos, que é chamada religião. Essa carga qual você tem carregado, que tem pesado os seus ombros, esse fardo árduo qual você tem suportado todo esse tempo. Eu quero te dizer que o Evangelho de Cristo é simplicidade. O Evangelho de Cristo, amado, ele liberta, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz caráter personificado na presença de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele traz mansidão, ele traz humildade, ele traz conhecimento de Deus, ele traz o domínio do reino de Deus sobre nossas vidas. Ele nos traz segurança. É o que Jesus disse, que entrar por ele, sairá e achará pastagem, achará abrigo, achará seguro. Às vezes, muitas pessoas, elas têm estado em dúvida. Às vezes elas não sabem o que é o nascer de novo. Para algumas pessoas, o nascer de novo é aceitar Jesus, passar por um discipulado, aprender os usos e costumes, aceitá-los, aceitar as doutrinas, estar na igreja 7 dias na semana, ir para os montes, orar. A pessoa, se um homem tem um cabelo grande, ele não corta mais, ele para de beber, para de fumar, ele começa a viver uma vida diferente. A mulher, da mesma forma. Para muitos isso é nascer de novo. Eles simplesmente se adequaram a uma doutrina, a um uso e costume de uma determinada igreja. Eles simplesmente obedecem o que o seu pastor diz. Um exemplo muito claro. As pessoas hoje, a maioria, principalmente na Assembleia, em muitos lugares não cortam o cabelo. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela não corta o cabelo. Por quê? Porque para eles é pecado, porque a doutrina da igreja proíbe. A doutrina da igreja não deixa. Não podem raspar as pernas, ou às vezes raspar as axilas. Não. A doutrina da igreja não deixa. Homem não pode jogar um futebol, homem não pode, às vezes, sair no meio. Tem uma festa na rua, você sair. Na minha época aconteceu isso. Nós não podíamos sair. Tínhamos que ficar ou dentro da igreja, ou na casa do pastor, ou na casa de um irmão. Mas se tivesse alguma festa na rua, e se nós simplesmente passássemos por ali, o que aconteceria? Nós seríamos disciplinados. Se o pastor nos pegasse jogando bola no campo, isso traria uma disciplina para nós. Então, nós vivíamos sempre com medo do pastor, não de Deus. Nós sempre estávamos obedecendo os usos e costumes daquela religião, daquela igreja. As doutrinas eram da igreja, não de Cristo. Então o que acontece? Acontece hoje do mesmo jeito. As pessoas, elas têm medo do pastor. Jesus disse, por que temais um homem, sendo que ele só pode matar a sua alma? Mas antes temai aquele que pode matar a sua alma e depois a lançá-la no inferno. Então o que acontece hoje é que as pessoas, elas estão presas a uma lei, a uma doutrina.
E elas acham que isso é nascer de novo. Mas, meu amado, não foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Se você olhar para a vida de Nicodemos, João 3, você vai ver que Nicodemos era um príncipe da lei. Ou seja, nos dias de hoje, um pastor bacharel em teologia, um pastor doutor da teologia, de hermenêutica, homilética, exegese, ou seja, é um famoso PhD. Estava tão acostumado com a lei mosaica, estava tão acostumado com o Velho Testamento, ele seguia as 603 leis à risca. Para estar na posição que ele estava, com certeza, não era qualquer pessoa que estava chegando para Jesus. Obedecia todas as leis. Nicodemos adulterava? Claro que não. Nicodemos saía mentindo para a rua? Claro que não. Nicodemos saía dando cheque voador? Claro que não. Nicodemos, ele tinha que ser exemplo, porque ele sabia como a lei era aplicada. Mas Nicodemos chega para Jesus com todo o seu protocolo de bacharel, de PhD, e ali ele chega para Jesus e joga o famoso 7-1 em Jesus. Só que Jesus conhece o coração. Jesus, olhando para Nicodemos, disse: Nicodemos, só vou te dizer uma coisa, filho. Na verdade, te digo que se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Nicodemos, ele é pego de surpresa e ele diz: como assim nascer de novo? Porventura, pode eu voltar a ser um bebê e entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer de novo? Jesus: Nicodemos, na verdade eu te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Na verdade te digo que o homem tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? O que é nascer verdadeiramente? Por que é que Jesus disse isso para Nicodemos e Paulo afirma em Romanos 8? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito é esse? Jesus, em João 16, Jesus fala que o Espírito da verdade viria. Se existe o Espírito da verdade, com certeza existe o Espírito da mentira, correto? Então, o que Paulo diz: se você verdadeiramente aceitou a Cristo, se verdadeiramente Cristo está na sua vida, se verdadeiramente o que diz Romanos 9:10, com o seu coração você creu e com a sua boca você confessou que Cristo é o Senhor, algo tem que ter acontecido na sua vida. Uma transformação, uma regeneração aconteceu na sua vida. Nascer de novo é quando o seu espírito ele toma posição. É quando o Espírito Santo de Deus ele começa a entrar na sua vida. O que diz Hebreus 4, que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, que ela penetra na divisão de quê? Da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é tanto apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Onde é que a palavra de Deus ela entra? Na divisão de quê? Da alma e do espírito. Deixa eu falar um pouquinho para você. Deus, ele é um ser trino.
E como Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, perdão, Deus também, ele fez o homem um ser trino. Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. Sabe o que acontece quando o homem não é liberto? O homem está preso às concupiscências da sua própria carne, do pecado. Então a carne, ela faz o quê? Ela domina a alma do homem. A carne é o que conhece todo o pecado, os desejos carnais, toda a pecaminosidade, todas as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne. A concupiscência é um pecado maléfico, não é? A soberba da vida, isso tudo são atributos da carne. Agora, a sua alma, ela que conhece todo mundo. A sua alma é o seu intelecto, é o seu emocional. Em outras palavras, é o seu coração, quando a Bíblia refere. Agora, o Espírito, ele conhece as coisas de Deus. O Espírito é o canal que o Espírito Santo usa para testificar com o seu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, quando o homem não conhece Jesus, ou quando o homem está na carne, quando fala, não está falando dessa matéria. É um nível espiritual. É um nível aonde o homem é soberbo, aonde o homem acha que ele é, aonde o homem acha que ele é o dono da razão. Isso são coisas da carne. Quando a Bíblia se refere à carne, a Bíblia não está falando dessa pecaminosidade que nós temos aqui, dessa vontade. Não. Ela está falando de um estado espiritual. Então, quando um homem está nesta carne, neste estado espiritual, a sua carne, ela domina a sua mente. Ela domina a sua alma. Então, tudo aquilo que é prazeroso para a carne, ela quer, e a mente, ou seja, a alma, concede. Então, o pecado, ele passa a reinar na vida do homem. O pecado começa a cegar este homem. E ele não pode ver a verdade. É por isso que a palavra diz que o crer, ele vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. A partir do momento que um homem ele ouve a palavra de Deus, ela vem sobre a vida dele como uma espada de dois gumes. Então, aonde o espírito estava aprisionado, onde o espírito tinha uma barreira que não deixava ele ter acesso à alma do homem, o que acontece? A espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela vem e quebra. A partir do momento que ela quebra, este homem, o coração dele começa agora a ter a revelação de quem é Cristo. O Espírito Santo agora começa a mostrar ao homem que tudo que ele estava fazendo era coisa da carne, era pecado. O que Jesus disse em João 16? Que o Espírito da verdade convenceria o homem de quê? Do pecado. Através de quê? Da palavra. Então, quando o homem recebe esta palavra, que a palavra quebra estas correntes, que fazia essa divisão entre alma e espírito, o espírito é fortificado. Porque o homem confessa que Cristo é o Senhor. Então, Cristo entra na vida deste homem. O Espírito Santo cobre. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que ele é Filho de Deus. Há uma transformação, uma regeneração agora. O que diz Paulo em Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sejai-vos transformados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Sejais transformado pela renovação. O que é essa renovação? É quando o Espírito te mostra a verdade. É quando o Espírito abre os teus olhos e você começa a ver o pecado. Você começa a ver que tudo que você fazia não agradava a Deus. Você está me entendendo? Aí você começa agora a ser regenerado. Isto é regeneração.
Quando você tem consciência do pecado. Então o Espírito ele te domina, ele te fortalece, então faz com que você, preste atenção, você começa agora o teu espírito a dominar o quê? O teu coração. O teu espírito está dominando agora a tua alma. Todo o teu pensamento, todo o teu intelecto agora está voltado às coisas de Deus. Então quem vai ficar cativo agora é a carne. O que Paulo diz em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, para que esse seja o vosso culto que racional. Então agora o teu espírito coloca a tua carninha em sacrifício vivo a Deus. Entendeu? É o teu espírito, não a doutrina. É o teu espírito, através do Espírito Santo. Aonde você começa a buscar o que Paulo diz, a estatura de varão perfeito. É onde Hebreus fala que sem santificação ninguém vê a Deus, entende? É onde Jesus falou, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus, não vê as coisas de Deus. Não herda o reino de Deus. Não é através das obras, não é através da lei, não é através da doutrina, não é através do uso e costume. Você não nasceu de novo só porque você dizima, Você não nasceu de novo só porque você vai na igreja. Você não nasceu de novo só porque você deixou de fazer as coisas porque você está fazendo, porque a doutrina não te deixa. Nascer de novo é quando você vê as coisas e você já não tem mais vontade, não porque o pastor está olhando, não porque as pessoas vão te denunciar na igreja, você vai ser o quê? Excluído, você vai ser disciplinado. Não. Você agora tem a convicção, você tem a consciência, a plena consciência de que tudo isso é pecado e que desagrada a Deus. O Espírito te guia todo o tempo. É o que Paulo fala em Romanos 8, como eu já disse. Não anda segundo a carne, o que eu falei aqui no começo. Quando você estava no pecado, você era guiado pela carne. Mas agora que você nasceu de novo, você foi regenerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou na sua vida através da palavra. Você já não anda mais segundo a carne, mas agora você anda segundo o Espírito Santo. É por isso que Paulo fala em Coríntios que o homem natural discerne as coisas naturais. Agora, o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, eu estou falando das coisas terrestres, você não está entendendo. Se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender, Nicodemos. Porque o vento sopra, todo mundo sente, mas ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. Não é ele mais, mas Deus o guia. Ele tem comunhão direta com Deus. Ninguém o engana. João fala que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Aquele que é nascido de Deus, ele é fortificado. Aquele que é nascido de Deus, ele ama o seu próximo. Aquele que é nascido de Deus, ele não julga as pessoas. Aquele que é nascido de Deus, ele não manda ninguém para o inferno por causa da sua vestimenta, por causa dos seus atos, porque tem cabelo grande, porque está usando uma pintura, porque está usando um brinco. Aquele que é nascido de Deus olha para a prostituta como uma pessoa que precisa de salvação, como Jesus olhava com aquele amor, com aquele desejo que aquela pessoa conhecesse ele e fosse liberta. Você nunca viu Jesus condenando ninguém. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. É por isso que Paulo imitava Cristo e queria passar para os crentes o que é andar com Cristo, o que é ter a mente de Cristo, o que é conhecer o Evangelho verdadeiro, o que é verdadeiramente ser regenerado, o que é nascer da água, nascer do Espírito. Há uma diferença muito grande. Muitas pessoas, elas se perdem por aí, porque elas se acham donas da verdade.
elas acham que elas podem julgar, como Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgado. É isso, meu amado, é você olhar para o teu próximo e você já fazer uma autoanálise de consciência e falar: olha, não, esse cara aí está tudo errado, esse cara aí vai para o inferno. É o que muitos fazem. Isso não é nascer de novo. É você ter diferença dentro da igreja. É você olhar para certas pessoas e falar assim: não, eu não gosto, eu não sento perto, essa daí nem pensar. Isso não é nascer de novo. É quando você quer ser superior, é quando você acha que sabe mais, é quando você acha que você pode tudo. Isso não é nascer de novo. É quando você tem aquele ar de soberbo, é quando você acha que tudo seu é melhor do que dos outros. Isso não é nascer de novo. É quando você vê uma viúva precisando e você não ajuda. É quando você vê um menino de rua que é órfão precisando, você não ajuda. É por isso que Jesus disse naquele dia: muitos virão para mim dizendo: no teu nome preguei, no teu nome curei, no teu nome expulsei demônios, no teu nome fiz maravilhas e prodígios. Jesus vai dizer: olha, vem cá, não te conheço, nunca te vi mais gordo, parta de mim. Para uns Jesus vai dizer: olha, quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando estava nu, não me deste de vestir. Quando estava preso, não foste me ver. Quando estava enfermo, não foste me visitar. Porém, as pessoas não virão: mas quando, Jesus? Quando aconteceu isso que nós não vimos? Quando aconteceu isso? Jesus falou: olha, quando cada um desses pequeninos, cada um desses que estão por aí, esses pecadores, precisou, vocês negaram. Jesus naquele dia, ele vai rejeitar muitos. Por isso que ele disse para os fariseus: olha, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês fecham a porta do céu. Não se salvam e não deixem ninguém ser salvo. Esse é o problema de vocês. Esse é o problema de muitos. Jesus disse: olha, naquele dia, muitos virão do sul, do norte, do oeste, do leste, se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Enquanto aqueles que se diziam que eram, não vão entrar. Por quê? Porque o que ele disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso eu quero te dizer para você: faça uma análise da sua vida. Quem você é? Você nasceu de novo? Quando você lê os evangelhos, eles falam com você? Quando você lê as cartas de Paulo, o que é que Paulo fala para você? Será que a sua vida, a sua conduta, ela tem baseado na conduta, no exemplo que Jesus viveu, no exemplo que ele nos deixou, o exemplo que Paulo nos deixou? Será que você nasceu mesmo de novo? Será que você tem nascido mesmo verdadeiramente? Será que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que você tem a mente de Cristo? Será que você age como Cristo? Fala como Cristo? Qual tem sido as suas atitudes perante a sociedade? Ou você é daquele que se fecha entre quatro paredes, está salvo e deve ser, pronto? Ou você é daqueles que nasceram verdadeiramente, está indo fazer discípulos, está indo pregar a palavra, não importa quem, não importa o tempo,
Não importa se há tempo ou fora de tempo, você está pregando, você está no teu trabalho, prega, você está na tua casa, está pregando, você está dentro de um ônibus, você está pregando, você está dentro de um shopping center e você está pregando. Aonde você vai, a sua vida é uma vida que reflete Cristo. Você é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa que as pessoas olham para você e elas podem ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. Não seja como os hipócritas. Não seja como estes estelionatários que estão por aí, dizendo que são de Cristo, anunciando um Cristo que não é Cristo, que é Baal, pregando um evangelho que Paulo manda amaldiçoar, trazendo uma prosperidade que Jesus não trouxe, tentando trazer o velho quando Hebreus fala que o velho simplesmente é a sombra e não o espelho do novo. Tudo errado. Não baixe os ensinamentos que eles dão com os ensinamentos que Cristo deixou. Há muita coisa que você não sabe porque você está preso à religião. Começa a ir para a Bíblia, meu irmão. Começa a ir para a Bíblia, minha irmã. Começa a ler os evangelhos. Começa a ler as cartas de Paulo. Começa a ler o Novo Testamento. Porque foi uma nova aliança. Você não tem que estar debaixo de uma lei, debaixo de uma doutrina. O que tem que reger na sua vida, o que tem que te guiar é o Espírito Santo de Deus. Porque não andamos por vista, mas sim por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Amém? Que esta palavra possa entrar no teu coração. Que esta palavra possa fazer você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que ela possa te libertar das garras desta religião que tem matado, essa religião que tem escravizado, essa religião que tem feito da vida de muitas pessoas uma monotonia. Pessoas já estão desesperadas porque já não aguentam mais tantas e tantas e tantas e tantas ladainhas. E são pessoas frustradas, são pessoas que estão deprimidas, são pessoas que estão estressadas com a vida, são pessoas que têm até mesmo desejo de perder sua vida sendo cristãs. Estão em depressão aguda. Com Cristo não é assim, meu amado. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas é para ter de bom ânimo. É para ter ânimo em tudo, porque Ele venceu o mundo por nós. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não se preocupe, porque não vai ser por suas obras que você vai ser salvo, mas sim pela graça. E não confunda graça com doutrina. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Graça já diz tudo, favor imerecível. Paulo, ele é muito claro em Gálatas. Paulo explica detalhadamente o que é a graça e o que é a lei. As duas não se encaixam. É como Jesus disse, não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Não trabalha, não encaixam, não combinam. Graça é graça. E o resto, meu amado, não procede de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e te regenerar novamente. E fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida. E que Deus possa te mostrar o caminho que te leva até a Ele. Amém?